Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Muitas vezes eu vejo esse tipo de discussão rendendo, mas não dá porque o professor não quer. Cara, aí que tá. E o professor quer. Ele quer. Dia Ele 2, não consegue. Dia 2 de novembro de 2019, eu vomitei um texto que era Nossas pessoas estão ficando enlatadas. E lá foi meio que a visão de um projeto paralelo que eu tenho, que eu chamo de Desenlatar, que é o meu projeto de estudo em educação. É como eu aprendo. Eu crio um projeto paralelo, eu dou um nome para ele e eu vou atrás. O Desenlatar fez eu entrar numa pós em educação que eu vou concluir em 2024, ela, por exemplo, esse nível. Eu tô te fazendo essas perguntas sobre educação que eu sabia dessa história Aí, do cara, pós. Então, lá atrás, quando eu crio a ideia do Desenlatar, eu tinha algumas suposições. E uma suposição era que tinha essa coisa dos projetos e tinha a questão de que talvez os professores precisassem de novas técnicas para poder ensinar. E aí eu fui para campo. Não fui um antropólogo de escritório, né? Eu fui para campo. Foi trabalhar. Fui entrevistar pessoas. E eu descobri que os professores sabem coisa pra caramba. E eles têm uma formação do caramba. E tá tudo lá. Só Sim. que eles vivem em sistemas que travam eles. Porque muitas vezes tu vai ser um professor entre 4 professores, sendo que um desses é um líder, dentro de uma estrutura hierárquica, onde tu tem que copiar o que outros estão dizendo, de estruturas de ensino que vão fazer revisões educacionais a cada 2 ou 4 anos. Tendo que entregar uma ementa que talvez nem seja parte do conhecimento que ele mais Já domina. era. E como é que eu vou? Como é que eu vou me expor e tentar fazer algo diferente? Eu falo muito do esquema de ter mais de uma fonte de renda, né? Sim. Mas eu falo de uma posição de privilégio, Sim, onde eu tenho uma fonte de renda que me sustenta e eu tenho outras que me complementam. claro. Um professor, se ele se ir além e tentar desafiar, ele pode eventualmente ser demitido. Coloca em risco a renda dele. E né? ele vai arrumar outro trabalho quando? Dali a 6 meses, quando virar um semestre ou coisa do tipo? Não é igual tu arrumar um emprego em educação. Ele pode ser professor particular? Tá, mas dependendo... A demanda também não é tão grande assim. não né? é uma decisão fácil. Então, assim, eu super entendo a pessoa se submeter a uma estrutura sistêmica e fazer o trabalho dela e esperar que as oportunidades apareçam eventualmente, porque eu sei que ela está, às vezes, numa posição de sobrevivência. Eu vi minha mãe se aposentar em educação ganhando um salário que eu tirava em um dia de trabalho. Eu falei, cara, isso é sacanagem, cara. O que é isso, cara? É. Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC.